Olá, meu nome é Tamires Machado, sou nutricionista, mestre e doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela UFPB e atualmente sou professora substituta na UFCG. Então estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a utilização de punk no desenvolvimento de novos produtos alimentares. Está mais do que claro que o nosso sistema alimentar e agrícola não está funcionando, nem para os humanos, nem para os demais animais, nem para o ecossistema. Então a gente precisa mudar esse paradigma da agricultura atual urgentemente. A crise do Covid veio aí para mostrar o senso de urgência que a gente precisa realmente mudar. Já passou da época em que a gente falava em cuidar do meio ambiente para as futuras gerações, para os nossos filhos. A gente precisa cuidar do meio ambiente agora, para quem está vivendo no planeta agora. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a fome também. Então, crises de fome, elas podem e ocorrem ainda hoje localmente, né, sendo endêmicas, e ocorreram em alguns momentos da história no mundo todo, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Hoje, elas ainda ocorrem devido a catástrofes que podem ser ambientais ou industriais, e também a problemas políticos, principalmente devido à má distribuição de renda. Então, muita gente pensa que o mundo ele não é capaz de produzir alimento para tanta gente que vive nele. O mundo não só é capaz, como já produz uma quantidade de alimento maior do que a necessária para alimentar o planeta. A fome ainda existe, infelizmente, pelo uso inadequado, o grande desperdício de alimentos e, como eu falei, pela má distribuição de renda. E atualmente, quem tem condições de se alimentar, como está essa alimentação? Extremamente monótona. Então, a gente tem baixo valor nutricional, a gente utiliza poucas variáveis de plantas, e isso faz com que a gente tenha à nossa disposição menos macro e micronutrientes, assim como os compostos bioativos também. E o que a gente pode fazer para ter essa sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade econômica e social que eu falei, né? Como a gente pode agir? Tem um conceito que eu gosto muito, que é a permacultura, né? O sonho que a gente consiga implementá-la. Bem resumidamente, o que ela é? É uma sociedade autossustentável, onde a gente tem muita atenção com as fontes de água. A gente tem uma agricultura totalmente sustentável, né? Com a cultura, a gente, o modo de plantar, as variedades que são plantadas juntas. A gente tem um cuidado tanto com o asfalto quanto com os pisos, e a gente já tem tecnologia para isso. O que falta é o incentivo dos governantes e o interesse das grandes empresas. A gente já tem asfalto que absorve água. A gente já tem, inclusive tem algumas cidades, por exemplo, pisos e praças, que eles não refletem aquela luz solar, formando aquelas ilhas de calor da cidade. E outra coisa também é os fornecimentos de energia limpa, como energia eólica e energia solar. Para tudo isso a gente já tem tecnologia. O que falta realmente é colocar em prática. E onde que entram as PANs? Né? Eu falei disso porque elas entram como um agente muito importante nesse ambiente autossustentável. Mas para entender melhor o que são as plantas alimentícias não convencionais, eu quero falar com vocês aqui para que a gente entenda primeiro o que são as plantas alimentícias. São aquelas que possuem uma ou mais partes, folhas, caules, frutos, rizomas, raízes, etc., ou derivados dessas partes que podem ser utilizadas diretamente na alimentação humana. Então, quero que vocês coloquem aí no chat. Vocês sabem dizer o nome de todos os vegetais que vocês veem na feira ou no supermercado? Coloquem aí se vocês sabem. Esse nome, plantas alimentícias não convencionais, foi pensado, né, para abordar, né, todas essas plantas. Se pensou em vários nomes, mas que não se adequava, por exemplo, plantas alimentícias alternativas. Alternativas a quê? Plantas alimentícias silvestres,
silvestres de onde? Regionais de onde? Da Bahia, da Paraíba, do Amazonas? Plantas alimentícias espontâneas, acabaria também sendo restrita e eliminando algumas plantas que já estão bem aclimatadas, e hortaliças não convencionais também ficaria muito restrito. Então se estabeleceu esse nome, né, de plantas alimentícias não convencionais, e nada mais são do que plantas que podem ser utilizadas na alimentação, assim como as convencionais, né, que podem ser utilizadas raízes, rizomas, frutas, flores, mas que são desconhecidos da maioria e que têm uma ou mais categorias de uso. Elas são de extrema importância alimentícia. Primeiro porque elas são muito ricas em nutrientes, seja macronutrientes, sejam micronutrientes, vitaminas, minerais. Elas veiculam muitos compostos bioativos, que a gente sabe que é muito importante para a saúde dos nossos corpos. Porém, por desconhecimento, ela acaba sendo negligenciada e, em alguns momentos, até tratadas como ervas daninhas, invasoras, nocivas. Nesse grupo, a gente encontra desde plantas nativas, silvestres, exóticas, e simplesmente por desconhecimento de saber se pode comer ou não, a gente acaba não utilizando-as. Além dos fatores nutricionais que eu falei, a utilização das PANC também poderia gerar um impacto positivo na renda dos agricultores, né? Tanto pela venda dos alimentos e dos seus derivados, também a possibilidade de fazer turismo agroecológico e gastronômico. Então, infinitas possibilidades. Aqui eu quero dar um exemplo de um turismo gastronômico e cultural sensacional. Coloquem aí no chat de que estados vocês são. Eu tive o prazer de ir nesse restaurante no Rio Grande do Norte, quem puder vá também. E lá ele tem umas cachaças, e enquanto a gente pede a comida e espera a comida vir, aí ele vai nos apresentar. Então, ele vai mostrar as cachaças, mostrar qual a diferença, por exemplo, da envelhecida no barril de Umburana para o barril de Cumaru. E aí o dono, o seu Edson Nobre, ele faz uma apresentação magnífica. Além disso, ele declama poemas e textos de autores renomados. É assim, um espetáculo para os olhos, para o paladar. E, enfim, é muito interessante, eu super recomendo. Inclusive, esse restaurante, ele fica numa área bem arborizada e lá tem plantas frutíferas. Enquanto você espera, né, seu pedido ficar pronto, você pode passear por ali e comer as frutas que tem. Por exemplo, tem siriguela, você pode, tem redes, tem balanços. É assim, extremamente agradável. Quem tiver acesso, puder, eu recomendo a visita. E isso a gente poderia fazer de infinitos modos com as plantas. Então, a gente geraria renda a partir do alimento, a partir de seus derivados, e geraria renda com esse turismo. A gente vai se deter a palestra mais em alimentos e derivados. Porém, eu quero mostrar que essas plantas também podem servir para outras utilizações. Por exemplo, o nopal, ou chamado também de opuntia, que é o nome científico, na Bahia a gente chama ele de palma, ele pode ser usado para biocombustível, ele pode ser usado para fazer embalagens que substituiriam embalagens plásticas, ele pode ser usado para fazer recobrimentos alimentícios. Então, enfim, tem muitas possibilidades. Voltando aqui para a utilização na alimentação, a gente também tem plantas que a gente conhece, por exemplo, a bananeira, que a gente já costuma consumir a banana, porém, elas têm partes que não são bem utilizadas, como o coração e o palmito. O mamoeiro também pode ser consumido, os frutos verdes, sementes, flores e medula. E o mamoeiro tem um aspecto bem interessante, que é uma planta que ela se multiplica muito facilmente e ela consegue crescer, por exemplo, em
terrenos que sofreram queimadas. E também é muito interessante ela para o período entre safra, principalmente na agricultura familiar, que às vezes sofre um pouco com esse período entre safra, né, com a renda, e aí poderia, no período entre safra, utilizar essa medula, esses frutos verdes, para venda e produção de outros derivados, como geleias, doces e farinhas. O chuchu também, né, ele tem partes que são pouco utilizadas, como as raízes das folhas e o talo, mas que podem ser consumidos dentre uma infinidade de outras plantas. E aqui eu quero destacar para vocês que já em 1994, o Wilson ele já tinha percebido que tinha 300 mil espécies alimentares e que dessas, apenas 7 mil foram cultivadas ou colhidas ao longo da história. Você achou isso pouco? Piora. Então, hoje em dia, a gente consome apenas 20 espécies. Apenas 20%, ou 20 espécies fazem parte de 90% do que a gente come mundialmente. E essas espécies, elas já eram consumidas no Neolítico. Então, a gente evoluiu muito tecnologicamente, entre outros aspectos, porém, a nossa alimentação, ela evoluiu, porque não só a gente está se alimentando apenas dessas 20 espécies, mas acabou ficando muito restrita a poucas cultivares. Por quê? O que aconteceu? Muitas cultivares foram extintas, perdidas ou ocorreu erosão genética. E outro fator relevante é que nos últimos 10 anos, 90% das áreas domesticadas são de transgênicos. Aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo das geleias. Pensem aí quando vocês vão no supermercado, que tipo de geleias vocês encontram? Morango, mirtilo, frutas vermelhas, damasco. Nenhuma dessas é do Brasil. Então elas têm que fazer passeios transoceânicos para chegar aqui. E aí, o que acontece? Muito gasto de combustíveis fósseis, águas, recursos naturais. Então, não é sustentável quando a gente tem uma diversidade de frutas que poderiam ser produzidas infinitas geleias. Uma das coisas que corrobora para que isso aconteça é a xenofilia. As pessoas acabam tendo muito preconceito com as frutas da região, e principalmente as frutas indígenas, né? E isso poderia ser resolvido com a devida atenção do poder público, com incentivos e financiamentos para que se houvesse aumento da produção e estímulo do consumo dessas plantas. Lembra que eu falei que em alguns momentos as plantas são vistas como daninhas, invasoras? Então, na monocultura, eles acabam destruindo totalmente as plantas, tanto por queimadas quanto pelo uso de herbicidas. Nem a lenha é aproveitada. E isso é muito sério. Além de não aproveitar as plantas, o dano ao meio ambiente é assim enorme. Se a gente for contabilizar para aqueles que acreditam que economicamente não é viável produzir agrotóxico, é viável sim. Se a gente for contabilizar os agrotóxicos, os fertilizantes e os custos ambientais, a monocultura ela é muito cara e insustentável. Então, no Brasil, nós encontramos tanto os recursos nativos quanto recursos que foram trazidos e que estão muito bem aclimatados. Se a gente utilizar esses recursos das perspectivas econômicas e sociais, a gente vai ter resultados muito positivos. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Dentre as espécies, a gente tem de 15 a 20% de todas as espécies. E estima-se que de 3 a 6 mil sejam espécies com potencial alimentício. E eu ouso dizer que pode ter mais. Muito pouco se explorou da Amazônia, a gente tem muito ainda a estudar, né? E não só da Amazônia, do Cerrado, dos outros biomas também. Um dado tristemente interessante é que, por exemplo, das 20 frutas mais consumidas no Brasil, somente 3 são nativas.
E quando a gente vai olhar os produtos de exportação, o Brasil é destaque em café, cana, soja e laranja. E qual dessas é do Brasil? Nenhuma. Falando agora do que a gente consome, mais da metade, por volta de 52%, do que consumimos é da Eurásia, não é do Brasil. Então, como exemplo, nós temos o couve, que é português. E isso acontece principalmente por quê? Por carência de matéria-prima, de empresas e de trabalhadores, o que poderia ser facilmente resolvido com incentivos e financiamentos governamentais. As plantas seriam a solução para a utilização de pesticidas e agroquímicos, já que elas não precisam, e que a gente sabe que, além do dano ambiental, né, tem um alto custo energético. Dessa forma, minha esperança é que muitas dessas espécies sejam devidamente consumidas, né? Que a gente encontre nos cardápios, feiras, supermercados, merenda escolar, sempre respeitando, né, a regionalidade e sazonalidade. Aqui temos alguns exemplos de plantas adaptadas ao cerrado. Coloquem aí no chat se vocês conhecem, comeram, já provaram alguma delas, né? Baru, temos malolo, pequi e a gueroba. E aqui eu quero destacar uma espécie nativa que é subutilizada, que são os buritizais. Acredito que pelo menos no Nordeste, acho que quase todo mundo conhece, né? Pelo menos o doce de buriti. E olha que fato interessante. Essa fruta é a que tem o maior teor de carotenoides do planeta. Então era pra gente estar exportando, era pra gente consumir de norte a sul do Brasil, era pra estar na merenda escolar. E ao invés disso, o que encontramos na merenda escolar? Majoritariamente aveia e milho. Outra planta que eu acredito que a maioria das pessoas no Brasil conhece é o açaí. E a gente chega até a ter em outros países. Porém, se a gente for parar para pensar, a forma com que a gente encontra o açaí ela é muito monótona. Né? A gente basicamente encontra o açaí, a polpa dele batida com xarope, açúcar, dentre outras coisas. Por exemplo, coloca aí quem conhece o sabor do açaí da polpa pura. Coloquei no chat. Aqui, eu não sei como é no local de vocês, mas, por exemplo, se alguém souber mais, coloca também para me avisar. Aqui em João Pessoa, eu encontro em 2 locais a polpa pura. Encontro uma polpa congelada. E em outro local, eu encontro essa polpa em forma de creme, só que pura, né? Porém, o preço é surrealmente caro. Então, se a gente tivesse incentivo, né, de plantio, incentivos fiscais, incentivos de financiamentos também governamentais, a gente poderia produzir o açaí em uma quantidade que esse custo não ficasse tão alto e que a gente pudesse colocar o açaí como rotina na alimentação de todas as classes sociais do Brasil. O que hoje, infelizmente, não é realidade. Por isso, é muito importante que nós, nutricionistas, os gastrônomos, agroecólogos, agrônomos, biólogos, engenheiros, diversas profissões se unam em favor dessas plantas. Por exemplo, sempre me perguntam, quando ficam sabendo do meu trabalho de doutorado, mas Tamires, como é que a gente vai coletar esse cacto? Tem muito espinho. E aí, primeiro eu digo, assim como diversos alimentos podem ser coletados manualmente, a gente vê a maioria da agricultura familiar é manual, também a gente pode contar com os engenheiros. A gente tem máquinas colheitadeiras para vários produtos. Então, se a gente tiver estímulo e financiamento, esses engenheiros podem muito bem desenvolver também máquinas para coletar tanto os cactos como as demais plantas alimentícias não convencionais. E aqui tem uma frase do Knuth que eu gosto muito. Concordo plenamente com ele que a gente precisa deixar de falar da nossa biodiversidade e comer, estudar e conservar mais. Então, fica aqui um incentivo para vocês, para a próxima vez que vocês forem ao supermercado, à feira,
ou nesse período de pandemia, muita gente está comprando online, experimentarem algo diferente. E não só experimentarem, mas testar as potencialidades gastronômicas. Por exemplo, acredito que, pelo menos do Nordeste, todo mundo conhece a jaca. Mas será que todo mundo já provou todas as partes comestíveis da jaca? Coloca aí quem já comeu o caroço assado. Coloca aí no chat também quem já comeu aquela parte de dentro, fibrosa, temperada e salgada. Né? A gente tem uma imensidão de utilizações. Às vezes as pessoas conhecem que há esses usos, mas acabam não provando e não incorporando eles na sua rotina alimentar. Então, se a gente redescobrir e respeitar tudo que nos circunda, a gente vai conseguir, aos pouquinhos, aquele tão sonhado ambiente autossustentável. Aqui eu coloquei algumas flores que são comestíveis, para vocês darem uma olhadinha, tem muito mais do que isso, só para exemplificar. E aqui também um mapa para vocês refletirem um pouco. Olha a biodiversidade dos biomas do mundo, né? Se a gente tem tantos biomas diferentes, por que a gente cisma em plantar as mesmas coisas em todos esses lugares? Então, um clima mais seco vai sobreviver a uma vegetação muito diferente de um clima mais úmido. Para a gente conseguir, por exemplo, plantar algo de um clima temperado e frio, num clima seco ou quente tropical, a gente vai gastar muita energia, muito recurso e vai danificar muito o meio ambiente. Então não vale a pena. E agora eu vou falar um pouco, né, da utilização de cactos no desenvolvimento de alimentos. Quem me conhece sabe, eu amo cactos. E para mim é fascinante como essas plantas são capazes de prosperar em locais tão áridos, tão secos, em condições assim bem extremas. Aqui para vocês darem uma olhadinha também no mapa de distribuição das cactáceas no Brasil. Então a gente vê que basicamente no Brasil inteiro a gente tem cactos. E aqui temos as famílias, né, das cactáceas. E como exemplo eu coloquei, essa daqui é uma das mais comuns. Pelo menos eu sou do interior da Bahia, lá a gente sempre tem a época das frutas de palma, que a gente chama. E a gente chama essa parte aqui de palma, a gente consome também. Aqui ela já está sem os espinhos, né? Pode ser também chamada de alcúntia. E no México também se consome e é chamada de nopal. Aqui a gente tem a pitaia, também chamada de fruta dragão, e que acaba ocorrendo a mesma coisa que ocorre com o açaí, ela acaba sendo muito cara. A gente vai falar agora um pouco, 2 artigos sobre a alcúntia, depois a gente vai seguir com os demais sobre o Phyllocereus gournelei, também chamado de xique-xique popularmente. Aqui é a fruta dele, vejam que maravilhosa, e a flor que ele dá também, muito bonita. E esses cactos, como eles foram utilizados até agora na alimentação humana? O fruto in natura e a polpa feita doces, cocadas com cuscuz, e a polpa também seca, triturada e incorporada na farinha de trigo. E também é utilizado na alimentação animal, ela inteira, desde o fruto, cladóides, tanto in natura como cortada e queimada, para que os animais não se machuquem com os espinhos. Então, aquela planta que eu mostrei, essa daqui, a alcúntia, chamada de palma, no interior da Bahia, a gente encontra ela na feira desse jeitinho, minimamente processada, já cortadinha, sem espinhos, e lá a gente costuma consumir ela assim, refogada, com temperos diversos, cebola, cebolinha, dentre outros. Mas tem uma infinidade de possibilidades para a utilização desse cacto. E aqui nós temos um artigo bem interessante, ele vai tratar, é uma revisão, é um artigo que vale a pena depois, estimulo vocês a darem uma lida. Ele vai tratar dos frutos de cacto. E aí ele vai mostrar como ele é rico nutricionalmente, como ele é rico de acordo também com a composição de compostos bioativos. E até a cor, ele vai dizer que pode ser criado corantes a partir dessas frutas.
Então, eles terminam estimulando muito que a indústria de alimentos, a indústria médica, farmacêutica, química, utilizem essas plantas para desenvolvimento de produtos. Nesse estudo, a gente tem um desenvolvimento de um pão com a farinha dessa alcúntia e mais a mucilagem dela. Foi substituído a água pela mucilagem. A mucilagem é tipo uma gelatina, algo gelatinoso que solta desse caco. E foi muito interessante que a adição da mucilagem no pão não interferiu na fermentação. E no final eles tinham pães com uma boa aceitação e com um elevado valor nutricional, principalmente um alto conteúdo de compostos bioativos e principalmente compostos antioxidantes. Aqui a gente tem um trabalho do grupo de pesquisa da UFPB que estudou a avaliação in vitro dos efeitos prebióticos do suco Jair, já é o chique-chique, né, o Flosseres gonalei, liofilizados. E foi visto que ele tinha o poder de exercer efeitos estimuladores seletivos em diferentes cepas de lactobacilos, evidenciando assim um potencial prebiótico desse suco. E aqui do mesmo grupo de pesquisa foi estudado o suco líquido. Eles foram administrados em ratos com colite e viram que a dose de 5 ml ela protegia contra essa inflamação intestinal, ela melhorava o dano macroscópico, ela diminuía os marcadores pró-inflamatório e os de estresse oxidativo. Além disso, ela preservava o tecido colônico. E a possibilidade é que esses efeitos tenham sido devido à presença dos compostos fenólicos e das fibras. Agora a gente vai falar um pouco sobre o meu objeto de estudo, né, que foi o desenvolvimento de farinha de chique-chique. A gente estudou as propriedades tecnológicas, caracterização nutricional, potencial antioxidante e sua utilização na elaboração de cookies. Como resultado, tivemos o depósito de 3 patentes, uma das farinhas desenvolvidas, outra dos cookies e outra de um queijo cremoso caprino adicionado de uma das farinhas. Tivemos também o primeiro trabalho que avaliou essa composição proximal, propriedades nutricionais e o comportamento reológico dessas farinhas. A coleta desses chique-chiques foram realizadas no município de Boa Vista, aqui na Paraíba. Então, a gente desenvolveu. Lembra que eu falei que tinha relatos de uso da polpa seca na farinha de trigo? A polpa é este pedaço aqui, não esse. A gente utilizou nesse estudo o talo central, que é essa parte. Essa polpa e a casca foram utilizadas em outros estudos também bem interessantes. Mas nesse da farinha a gente pegou, aqui está o talo íntegro, tá vendo como ele tem umas partes fibrosas, aí a gente cortou ele, né? E o que é que tinha de interessante nesse talo para a gente querer estudar? Então ele é extremamente rico em minerais, principalmente cálcio, magnésio, fósforo, zinco e manganês. Tem também muita quantidade de fibras, total, insolúvel, solúvel, além de compostos fenólicos. E a gente nem precisa enfatizar o quanto esses compostos são importantes, né, para a saúde, principalmente para a saúde intestinal. Então, o que a gente fez? A gente pegou aquelas fatias, e uma a gente não fez tratamento térmico, e na outra a gente autoclavou, e aí as duas seguiram para secagem em estufa a 40 graus Celsius. E a gente obteve esses dois materiais. Esse, tá vendo mais claro, foi o sem tratamento térmico prévio, e esse foi o autoclavado. Então, o que a gente fez? Depois a gente triturou em um moinho de facas e tamizou. A gente utilizou 2 tamanhos de tamiz. Um de 100 mesh, que resultou nessa farinha mais fina, e um de 28 mesh, que resultou nessa farinha mais grossa. Aí essas duas são dos tratamentos crus, né, sem tratamento térmico prévio, e essas duas são as do autoclavado, né. O que a gente queria estudar? A gente queria obter uma farinha parecida com a granulometria da farinha de trigo,
E outra farinha mais parecida com as farinhas integrais, que a gente tanto vem vendo sendo utilizada e pela indústria e pelas pessoas, né, que cada vez mais procuram. E aí a gente fez o tratamento térmico também para ver as diferenças, o que esse tratamento térmico, essa temperatura poderia ocasionar no produto final. Seguindo, a gente escolheu a farinha autoclavada e a gente fez 2 cookies, um com a farinha mais fina e outro com a farinha mais grossa, e esses respectivos controles estudamos também. A gente testou sensorialmente com 123 provadores e aqui a gente tem os resultados das farinhas. Então, quero destacar a atividade de água e umidade, que foram baixas, o que é positivo, né, para o armazenamento. Quero destacar também a quantidade de fibras totais e amido. Aqui nós vemos a composição de minerais, né, que também foram bastante importantes, por exemplo, cálcio, potássio, magnésio, manganês, sódio, fósforo. E, por exemplo, uma colher de sopa dessa farinha, ela atende a 50% das recomendações de cálcio para crianças de 7 a 12 meses. Outros minerais, por exemplo, o manganês, ele supera 100%, podendo ser até utilizado como possível suplemento desse mineral. Aqui nós temos o gráfico do estudo do comportamento reológico. A gente está vendo, a gente estudou em diferentes concentrações, né, 6 e 12, e a gente viu que elas se comportavam de maneira diferente. O resultado dessa análise foi um gel que a gente também estudou, né, e obteve algumas das características, e foi muito interessante, porque a combinação dessas duas análises, a gente pôde entender e prospectar o uso dessas farinhas para diversos produtos. A gente percebeu, por exemplo, que a farinha mais fina seria muito interessante de usar como agente geleificante e espessante, por exemplo, em sopas, em sucos, em iogurtes, em queijos cremosos, dentre outros. E a farinha mais grossa, por exemplo, a gente viu que a gente poderia usar em alimentos onde a crocância é um aspecto importante. Então, dessa forma, com esses dados, a gente pode entender em que concentrações e quais farinhas utilizar em diferentes produtos da indústria. Aqui a gente tem análise de componentes principais. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, que a quantidade de amido ela é diretamente relacionada, por exemplo, com a coesividade, enquanto que ela é inversamente proporcional à quantidade de fibras totais. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhadinha melhor essa análise de componentes principais, vai mostrar tudo que eu acabei de falar do comportamento reológico, é bem interessante. E com isso a gente concluiu, né, que o chique-chique, Flocerius gomelê, é rico em nutrientes e pode dar uma farinha especialmente rica em carboidratos, fibras e minerais, principalmente cálcio, ferro, potássio, magnésio e manganês. Pode ser um potencial suplemento, como eu disse, pequenas porções podem oferecer uma quantidade substancial de alguns minerais. Pode ser um ingrediente para alimentos funcionais, devido àquelas características reológicas dela. Podem ser utilizadas na indústria de alimentos como agente espessante ou geleficante. E havendo assim as vantagens econômicas e qualidades nutricionais em relação às demais farinhas. Quando eu comparo, por exemplo, com a farinha de trigo, como eu falei da sustentabilidade, esse tipo de planta ele requer o mínimo possível de cuidados e ele não tem impacto negativo no meio ambiente. Então a gente vê que ela é uma planta alimentícia não convencional com excelente potencial para comercialização. No nosso segundo trabalho, a gente estudou o potencial funcional nutricional e as propriedades sensoriais desses cookies produzidos com essa farinha chique-chique. E aqui eu quero destacar também a atividade de água, a umidade e as cinzas. A gente vai ver já que isso reflete no conteúdo de minerais, que é bem interessante, e nas fibras totais, insolúveis e solúveis, e na amido resistente. Acredito que pelo menos quem é da área de nutrição já sabe que esses componentes ganham cada vez mais importância, já estão muito bem estabelecidos, o quão importantes eles são e o quanto eles atuam positivamente na saúde do indivíduo como um todo, mas também na saúde
intestinal. E aqui eu quero destacar também os minerais, a quantidade de potássio, cálcio, magnésio, sódio, ferro, manganês. A farinha de trigo, normalmente, ela é suplementada de ferro. Nessa farinha a gente já tem ferro, né? E a gente fez, né, a análise sensorial com 123 provadores, a gente fez a aceitação, a gente fez CAT, a gente fez diversos estudos sensoriais, a gente fez a intenção de compra. Eu trouxe aqui, para vocês, para não ficar uma apresentação muito extensa, apenas a aceitação, para vocês verem que, basicamente, na maioria dos atributos não teve diferença do seu controle. Então, ele substituiu muito bem a farinha de trigo, que era o nosso objetivo. E com isso foi concluído que essa farinha é um excelente ingrediente em cookies. Ela aumenta a dureza, as cinzas, para refletir na quantidade de minerais, proteína e amido resistente, muito importante. Ela diminuiu a luminosidade, a atividade de água, que é excelente do ponto de vista do armazenamento, e o índice de expansão. Além de, como eu já falei, vale sempre ressaltar a fonte de fibras e minerais. Sensorialmente, foi bem similar à farinha de trigo, ou seja, a gente já está acostumado com os consumidores com esse sabor da farinha de trigo, então, e isso repercutiu no resultado da boa intenção de consumo, ou seja, comercialização, né? Tem potencial para comercialização. E no nosso terceiro trabalho, a gente estudou a atividade antioxidante dessa farinha, do Flocerias gonelei. E aqui a gente começa também frisando, aqui a gente vai ter mais detalhadamente do que no primeiro trabalho, as fibras, né? O amido resistente, a insolúvel, solúvel e total, que no primeiro a gente colocou apenas a total. E a gente vai ver o quanto elas têm, olha aqui, fibras 40%, 12%, 24% insolúveis, e as solúveis também. E muita gente pergunta, Tamires, mas não é tóxico, eu vou comer esse negócio estranho. É como eu falei, simplesmente xenofilia, preconceito, porque a gente estudou os componentes antinutricionais e a gente viu que ele tem menos do que, por exemplo, vegetais que a gente já consome diariamente, como feijão. E, além disso, ele não é tóxico. Foram feitos estudos em farmácia também que verificaram isso antes mesmo da gente fazer os testes sensoriais. E aqui eu quero mostrar também os resultados da atividade antioxidante. A gente ainda está esperando alguns resultados, né, de perfil fenólico e outros resultados, mas aqui a gente já consegue observar que tem sim indícios de potencial antioxidante. E aqui a gente pegou, por exemplo, também, a gente fez um teste com um DNA plasmidial. A gente pegou esse DNA e colocou ele numa reação oxidativa. Foi o controle negativo, não adicionou nada. No controle positivo, a gente colocou apenas o DNA plasmidial. E nos outros, a gente colocou o DNA e fez a reação oxidativa. E a gente viu, tá vendo, que em todos os tratamentos das farinhas, a gente teve proteção do DNA. Até na que houve menos, que aqui em diferentes percentuais, a gente também teve. E nesse gel, que é onde a gente colocou uma concentração um pouco maior da farinha, ele chegou a proteger mais do que o controle positivo, que não sofreu a reação de oxidação. Então, a gente tem indícios bem importantes de atuação antioxidante dessa farinha, né? O que faz com que a gente estude mais, né? Para tentar entender se são das fibras, se vem dos fenólicos, de que componentes essa atividade antioxidante está surgindo. Então, por fim, a gente viu que a planta, o chique-chique, Flocerias gonelei, né, tem um grande potencial para produzir farinhas e cookies, principalmente. Ele também apresenta potencial para a suplementação, principalmente de minerais e fibras, e pode ser usado na tecnologia de alimentos como agente espessante e olefificante. E, além disso, a gente pode pensar naquele estudo relógio e ver que ele pode ser muito bem utilizado em panificação, em derivados lácteos, em sopas, sucos e diversos
componentes alimentares. Algumas referências. Eu trouxe para vocês uma dica de página. Tem várias páginas interessantes, mas para não encher vocês de conteúdo, eu trouxe só uma, que essa é Mato no Prato. É muito interessante. Ela vai mostrar plantas, receitas. Sigam essa página, muito interessante mesmo. Não poderia deixar de indicar o livro de Quinoa. Sensacional, também tem receitas, tem explicando as partes que podem ser consumidas. Maravilhoso. E agora eu só tenho a agradecer a vocês que estão me assistindo até agora e ao pessoal do Grupo de Pesquisa de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da UFCG, né? É um enorme prazer estar aqui falando com vocês de coisas que eu amo, como os cactos e a pesquisa. Então eu realmente só tenho a agradecer a todos da organização, a vocês que me ouviram até aqui. No mais, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto por este e-mail, quanto pelo Instagram, né? Podem me pedir mais material, quem ficou curioso sobre o que é permacultura, pode ter diversos materiais super interessantes. Tenho mais indicações de página sobre punk, tenho também mais materiais bem interessantes, tenho vários artigos sobre a utilização de cactos, né? Porque não daria para tratar com vocês todo esse tema aqui para não ficar cansativo. Então, podem falar comigo, né? Estou disponível. E então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E só tenho a agradecer. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Tchau, tchau.